Bomba! Bruno Henrique está sendo acusado pela PF por suposto manipulação de resultados. Eu não estou aqui minimizando nada, defendendo nada. Eu estou falando que eu acho esquisito um jogador que entra com uma missão teórica, né? É a suspeita de tomar um cartão, tomar uns 50 minutos do segundo tempo. A gente está na porta do Ninho do Urubu. A Polícia Federal esteve aqui mais cedo, já não está aqui. Esteve aqui para cumprir mandados de busca e apreensão. Seguiu também para casa do Bruno Henrique. Olha o tamanho da encrenca que a gente está vivendo no momento. A gente está assistindo ao retorno de 7 jogadores que há um ano foram afastados do esporte por causa de manipulação esportiva. Galera, e essa notícia que explodiu nesta terça-feira, e o atleta Bruno Henrique do Flamengo está sendo investigado pela PF por suposto forçação de cartões amarelo e vermelho, a famosa manipulação de resultado. Tudo ocorreu na partida do Brasileirão do ano passado, no segundo turno, entre Flamengo e Santos. Sem mais delongas, vamos entender tudo isso que está acontecendo com o Bruno Henrique e vamos ver como é que está sendo toda essa repercussão. Se liga aí. O GAECO, que é o Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal, abriu essa investigação a partir do momento em que órgãos que fazem consultoria e fazem fiscalização, principalmente do Campeonato Brasileiro, que no ano passado, por conta de tudo que aconteceu, existia o Sport Radar, já que é um órgão que já é especializado nisso, já estava fiscalizando o campeonato, para entender algumas movimentações estranhas em algumas partidas. Então, no caso do Bruno Henrique, teve o jogo ano passado do Campeonato Brasileiro contra o Santos, Flamengo e Santos, em que o Bruno Henrique leva o cartão amarelo, seria o terceiro cartão amarelo dele de uma sequência, então o deixaria fora da partida seguinte. A partida seguinte seria contra o Fortaleza e a seguinte ao do Fortaleza seria contra o Palmeiras. A gente acompanha o futebol, sabe que é normal às vezes o jogador tomar esse cartão amarelo para não ficar fora do jogo mais importante, né? No caso, contra o Palmeiras ano passado, toda a disputa pelo título. Mas a situação é que essas empresas, elas entenderam que existia uma movimentação exponencial, foi feita uma movimentação exponencial, um número de apostas em cima deste cartão amarelo do jogador por pessoas próximas ao jogador. Então, além de familiares, como o irmão, a cunhada e também a prima, vários amigos ou colegas, assim, pessoas relacionadas ao jogador de alguma forma. Nessa manhã, mandados de busca e apreensão foram expedidos por todo o país, no caso, os 2 estados que estariam envolvidos, o estado do Rio de Janeiro e também aqui de Minas Gerais, 4 cidades aqui de Minas Gerais. Esses mandados de busca e apreensão já foram cumpridos, 12 mandados no total, e aí agora vão poder, de fato, trazer materiais de evidência. E o que o STJD veio como atualização pra gente, né? O STJD já tinha recebido um comunicado da Diretoria de Ética e Conformidade da Conmebol, que foi encaminhado pela Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, da CBF, em agosto desse ano, sobre essa partida. Aí a Procuradoria procurou, oficiou, né, a Sport Radar, que é essa empresa de consultoria. A Sport Radar apresentou o relatório para eles e o STJD, na época, constatou que os fatos que foram observados não saíam da realidade razoável do futebol e que, por isso, mesmo que o alerta apontasse que um número maior de apostas teriam sido feitas no cartão amarelo, os próprios lucros dessa aposta, segundo, né, a nota que a gente tem aqui do STJD, os próprios lucros dessa aposta seriam reportados como ínfimos comparados ao salário mensal do jogador. E por essas razões, diante da falta de elementos concretos, entendeu-se pelo arquivamento, então, dessa peça. O que pode acontecer? Surgindo novas evidências, o STJD pode abrir uma nova, no caso, uma nova investigação e começar de novo, como a gente viu acontecendo ano passado no Ministério Público de Goiás, e o STJD, então, entrevistou, fez oitivas com esses jogadores. É bastante coisa, Mari, tentei ser bem detalhista aqui para vocês, mas o que aconteceu é isso, um número de apostas feitas pelo cartão amarelo do Bruno Henrique por familiares, um número que fez a probabilidade desses cartões amarelos, que ele normalmente tomava de 20%, passar para 90%, inclusive usuários que teriam criado a conta num dia anterior. A gente está na porta do Ninho do Urubu, a Polícia Federal esteve aqui mais cedo, já não está aqui, esteve aqui para cumprir mandados de busca e apreensão, seguiu também para casa do Bruno Henrique e outros agentes estiveram também na Gávea. Eles apreenderam documentos, computadores, aparelhos celulares para essa investigação de uma suspeita de manipulação de resultado em um jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, novembro do ano passado, um jogo entre Flamengo e Santos pela 31ª rodada no Mané Garrincha. Naquela ocasião, só para a gente dar o contexto do cartão, o Flamengo perdia já o jogo por 2-1 e no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo, o Bruno Henrique levou um cartão amarelo por falta no Soteldo e aí ofendeu o árbitro e levou o cartão vermelho.
3 casas de aposta identificaram um volume muito alto de apostas em um cartão do Bruno Henrique. Uma dessas casas fala em 98%. Se você somar todas as apostas em cartões para essa partida especificamente, 98% envolviam o Bruno Henrique. E eram apostas, de novas contas, então contas criadas nessas casas de apostas para essa aposta específica, e também de muitos apostadores de Belo Horizonte, que é a cidade natal do Bruno Henrique. Isso acendeu o alerta e aí começou essa investigação que culminou hoje nesses mandados de busca e apreensão no Ninho do Urubu, na Gávea, na casa do Bruno Henrique e endereços de outras pessoas envolvidas, parentes do Bruno Henrique, amigos dele, pessoas que têm alguma relação com ele. Não há, importante ressaltar, não há nenhum mandado de prisão nesse momento. Então, agora, a partir de agora, esses documentos apreendidos, esses celulares, computadores, vão ser investigados para dar sequência nessa operação. Bom dia, Mari. Bom dia, Lofredo. Bom dia a todos. Então, esse jogo entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro 2023, jogo do retorno, que foi em Brasília, 3 casas de apostas perceberam movimentação incomum, um volume incomum de apostas na aposta de o Bruno Henrique tomar cartão amarelo. Além do volume incomum de apostas, essas casas de apostas que são Betano, Galera Bet e KTO, perceberam contas criadas recentemente, né? Essas apostas eram feitas por contas criadas 24 horas antes do jogo, e a única aposta que essas contas faziam era nisso, era no cartão do Bruno Henrique. E uma delas notou 98% do volume de apostas em cartões estava direcionado no Bruno Henrique. Na outra, 95%, e a outra relatou um alto percentual, não detalhou. Essas informações são enviadas para a IBIA, que é uma entidade internacional, é uma sigla em inglês, International Bet Integrity Association. É uma associação das empresas de aposta criada para atuar na área de integridade mesmo, para evitar esse tipo de problema, para relatar para as entidades esportivas quando isso acontece. Então, as casas de apostas enviam para essa entidade produz um relatório e envia para as entidades do futebol, manda para a FIFA, para a Conmebol, para a CBF. A CBF, então, por sua vez, encaminha para as autoridades, porque a CBF, a Justiça Esportiva, não tem poder de quebrar sigilo, não tem poder de polícia, encaminha para as autoridades, e aí as autoridades investigam. Esse é uma ajuda a explicar também porque demorou tanto, né? Porque esse jogo foi em novembro de 2023 e agora, só um ano depois, ele está tendo consequências práticas. Então a Polícia Federal constatou a ligação entre o jogador e os apostadores, porque também tem isso. As apostas foram feitas na região algumas delas na região de Belo Horizonte, da cidade natal do Bruno Henrique. E aí o que a Polícia Federal fez foi constatar a ligação entre o jogador e os apostadores. É importante dizer aqui que o Bruno Henrique é suspeito de ter... ele está sendo investigado sob a suspeita de ter manipulado um jogo, né, de ter tomado um cartão amarelo de propósito para beneficiar apostadores. Não quer dizer que ele não está condenado, ele não está indiciado, né, ele está sendo investigado sob a suspeita. Então ainda tem muita coisa para acontecer até se comprovar o que hoje é uma suspeita. Não houve prisão, ninguém foi preso, não houve condução coercitiva, não teve nada desse tipo. O que aconteceu hoje foram apreendidos celulares, computadores, mídias, né, como a Polícia Federal diz, enfim, a Polícia Federal constatou que ali havia ligação e esses foram apreendidos para continuar a investigação. E aí agora, a partir de agora, a investigação continua e a gente vai saber se vai ter indiciados, se vai ter acusados, enfim, tá? O caso está começando. Eu não estou aqui minimizando nada, defendendo nada. Eu estou falando que eu acho esquisito um jogador que entra com uma missão teórica, né? É a suspeita de tomar um cartão, tomar uns 50 minutos do segundo tempo.
e não tomar um pouco antes que fosse, de maneira que ele não corresse o risco. E depois ele reclama e é expulso também. Quer dizer, ele não parecia preocupado em não estar expulso, ele foi lá e forçou a expulsão. Foi lá, discutiu, xingou o juiz segundo a própria súmula. É esquisito. Agora, isso tudo que eu estou dizendo pouco importa no contexto em que se você comprovadamente tem um volume enorme de parentes e pessoas próximas apostando nesse cartão. É no mínimo estranho. Agora a investigação tem que provar que ele compactuou com isso, que ele participou disso, né? Assim que funciona, né? A suspeita não basta para você condenar alguém, então você tem que provar de alguma maneira, e ele, se tiver realmente envolvimento, vai pagar por isso. E se de fato está envolvido, é uma burrice tremenda. Como é que pode um jogador que ganha o Bruno Henrique, a importância que ele tem, se meter num negócio desse? Isso vale para todos os outros. A gente fala sempre da condicional porque tem que ser provado, né? Mas é impressionante. E aí a responsabilidade dessas horas é só do jogador. O West Ham não tem nada com isso, se o Paquetá se envolveu, se o Luiz Henrique se envolveu, o Real Betis não tem nada com isso, como o Coritiba não tinha nada com isso, com a questão da Aleph Manga. É coisa do jogador. É importante lembrar isso. Olha o tamanho da encrenca que a gente está vivendo no momento. A gente está assistindo ao retorno de 7 jogadores que há um ano foram afastados do esporte por causa de manipulação esportiva, fruto da investigação do Ministério Público de Goiás, a Operação Penalidade Máxima. E nesse momento em que 7 jogadores estão retornando de suspensão, a gente tem 3 nomes gigantes sendo acusados e investigados por manipulação esportiva. Lucas Paquetá, jogador da Seleção Brasileira, está sendo acusado pela Federação Inglesa, a carreira dele está sob risco, inclusive, de manipulação esportiva, de levar cartões para beneficiar apostadores. O Luiz Henrique viu, nesse momento, a Espanha abriu uma investigação sobre o mesmo tema, levar cartão amarelo para beneficiar apostadores. E agora o Bruno Henrique está sendo investigado pela Polícia Federal do Brasil pelo mesmo fato, supostamente ter levado um cartão contra o Santos para beneficiar apostadores. Insisto no tamanho do problema. 2 jogadores da Seleção Brasileira e um ídolo da maior torcida do Brasil. Só isso. Claro que aqui todos eles serão tratados de acordo com a presunção da inocência. Eles são inocentes até que se prove que eles são culpados. Mas o tema já desperta discussões muito importantes. A primeira delas, que eu quero trazer aqui, eu estou vendo vários colegas pegar os lances de cartão do Paquetá ou do Bruno Henrique, né, o cartão contra o Santos, ou os cartões contra o Santos, e ficar observando, mas espera aí, esse cartão nem foi merecido assim. Gente, esqueçam isso. Não é assim que se investiga a manipulação esportiva. A maneira séria de se investigar a manipulação esportiva é: alguém pagou, alguém recebeu, alguém foi beneficiado pelo fato. Ficar analisando o lance não leva a lugar nenhum, só vai levar a uma histeria coletiva. Inclusive essa é a minha maior divergência com o John Textor. Eu não acho ser possível olhar lances de jogo e mesmo com um software criado para isso, identificar claramente, de acordo com uma imagem, um frango de um goleiro, ou uma falha grotesca de um zagueiro, ou um cartão estranho. Não é a imagem para mim que vai identificar a manipulação, é a investigação policial e ela geralmente é feita sob sigilo. A gente só fica sabendo quando ela estoura, como é o caso do Bruno Henrique hoje. O pulo do gato aqui no Brasil é que os sites que existem há muito tempo, já na época do Edilson Pereira de Carvalho, em 2005, sites ilegais de apostas eram usados para manipulação esportiva, então isso existe há muito tempo aqui no Brasil, mas só em 2022 eles foram regulamentados no Brasil. E é graças à regulamentação que hoje a gente tem mecanismos para combater a manipulação esportiva. Porque graças a ela, por exemplo, os sites estão conectados a um sistema que permitem às autoridades saber, por exemplo, quando há um volume incomum de apostas num determinado fato. Se os sites continuassem na ilegalidade, a gente não teria esse mecanismo para identificar indícios de manipulação esportiva. Então a regulamentação foi fundamental. A partir de agora, com os casos sendo investigados, e ele se tornando público e eventualmente os jogadores sendo considerados culpados, o próximo passo é a punição exemplar. O Brasil adotou como punição 1 ano, né? Eu acho muito pouco. Na Inglaterra se discute a extinção da carreira do Lucas Paquetá e eu acho que o caso é grave para isso mesmo, se comprovado, evidentemente. Ah, mas é só um cartão, você vai dizer em casa. Não, não é só um cartão. O jogador que se vende por um cartão pode se vender por qualquer coisa. E o cartão também tem impacto no jogo, né? Ele fica suspenso do próximo jogo, você afeta o campeonato com ele. Então agora que a gente criou mecanismos para poder identificar a manipulação esportiva, as nossas autoridades já têm uma expertise, né? Ministério Público e Polícia Federal, de investigar casos como esse. O próximo passo é o Brasil seguir a linha dos ingleses.
punição exemplar para quem realmente foi culpado desse grande mal hoje do esporte mundial, que é a manipulação esportiva. Mas e aí, galera, o que você acha dessa polêmica toda? Bruno Henrique realmente será que é suspeito? Suspeito ele já é, né? Será que ele é acusado? E se Bruno Henrique for acusado, ele merece uma punição branda, até mesmo uma suspensão do futebol ou até uma punição longa? Só lembrando que Bruno Henrique já tem 33 anos. Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Deixe tudo o que você pensa aqui nos comentários se você chegou até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar bastante like nesse vídeo. Até mais, falou, craques!